Oi, família! Que bom que você está aqui assistindo mais um vídeo do Melb Sing. Esse é um canal que te ajuda na iniciação do inglês para sua criança de 0 a 5 anos. Você já falou com uma pessoa que teve catapora quando era bebê? Já perguntou para ela como é que foi sua experiência com a catapora? Essa pessoa provavelmente falou para você: não sei, não lembro. Eu sei que tive, já passou, bom que eu não vou ter mais catapora no resto da minha vida, beleza? E para uma pessoa que já aprendeu um idioma desde que era pequenininha. Eu tenho um amigo que é assim. Ele cresceu numa casa na qual eles falavam inglês e espanhol. E hoje, quando as pessoas perguntam para ele: e aí, como é que foi sua experiência aprendendo inglês? Ou como é que foi sua experiência aprendendo espanhol? Ele fala: não sei, não lembro. Eu só lembro só sei que já passou e eu lembro que um dia falar. E eu lembro disso, eu não lembro de nenhum processo de aprendizado. Porque isso foi natural. O cérebro da criança que nasce tá pronta para captar todos os idiomas possíveis que lhe forem ensinados. E se você está incentivando, se você está inserindo mais de um idioma para sua criança, nessa idade ela vai aprender da maneira mais natural possível. O que você gostaria para sua criança? Quando perguntassem para ela como foi o aprendizado do inglês. Ela vai dizer, né? Foi um pouco difícil, né? Pronúncia, gramática, todas essas coisas um pouquinho complicado, mas eu consegui, hoje eu sou fluente. Ou você gostaria que ela falasse: não sei, não lembro. Eu só sei que um dia eu falava, e hoje eu falo e hoje eu sou fluente. Qual será que você ia preferir para sua criança? Aí que a gente vê, né, o quão importante que é começar a inserir um outro idioma o mais cedo possível, porque aí que é a maneira mais natural. E hoje a gente ia falar um pouquinho sobre esses estágios, né, esses primeiros meses da vida da criança. A gente vai falar especificamente do 0 a 12 meses, e como é que acontece esse desenvolvimento linguístico e também como a gente pode estimular esse desenvolvimento na vida da criança. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente queria dar para você uma oportunidade de baixar a nossa cartilha de atividades. É uma cartilha que a gente preparou com muito carinho para as nossas famílias aqui do Melb Sing. E é uma cartilha que vai te ajudar, se você começar a estudar essas atividades e ver os nossos vídeos que ensinam essas atividades, você vai aprender a começar a ensinar, a introduzir o inglês na vida da sua criança. E você pode começar a fazer isso hoje. Então não perde essa oportunidade. Se você tem esse interesse e ainda não baixou nossa cartilha, clica no link da descrição e baixa. Ela é completamente gratuita. Não perde essa oportunidade. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Sobre a linguagem. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o fato de que a linguagem é natural do ser humano. Toda criança tem que em algum momento desenvolver a linguagem. Ela não nasce, não sai do útero já falando, já recitando poemas, já cantando. É um processo. E é muito gostoso observar esse processo. Ver a criancinha começando a captar palavras, a captar expressões, pegar esses elementos, juntar, fazer sentido dessas coisas e aí aos pouquinhos começar a produzir sons que vão se começando a fazer mais sentido, vão se tornando palavras e ela vai começando a aprender a se comunicar. É muito gostoso observar esse processo. E nesse processo existem várias etapas e existem alguns marcos importantes que é importante saber. A gente vai começar o nosso vídeo falando sobre esses marcos, como é que eles se manifestam no desenvolvimento da criança. É importante também você saber que esses marcos que a gente vai dar aqui são gerais e que cada criança tem um desenvolvimento específico. Mas é legal você saber sobre esses marcos para você saber o que esperar da sua criança e também como você pode estimular melhor a sua criança dependendo de qual etapa que ela está nesse desenvolvimento. É muito legal olhar o bebê tentando se expressar desde pequenininho. É uma necessidade básica do ser humano. E a primeira coisa que a criança faz quando nasce para se expressar, ela chora. Ela chora de dor, ela chora de fome, de desconforto. É a sua primeira
maneira de se expressar quando ela vem no mundo. E aí, através dos meses, ela vai começar a produzir sonzinhos com a boca, com os lábios, com a língua, com o céu da boca. Ela vai usar toda essa musculaturinha para produzir sons diferentes, como uma maneira de explorar, né, o que ela pode fazer com esses sons, mas também como uma maneira de reproduzir, responder aos sons que ela tem ao seu redor. E os sons que vão ser mais importantes para ela, que ela mais vai tentar reproduzir, vão ser os sons do idioma. Por quê? Primeiro que os sons do idioma vão estar mostrando uma intenção de comunicação, e essa criança está querendo se comunicar. Também porque esses sons do idioma vão vir de pessoas que são muito importantes para ela, que ela tem um relacionamento afetivo, como mãe, como pai, como irmão, tia, essas pessoas que estão por perto. Então, esses primeiros sons da linguagem vão ser os primeiros sons que vão estimular o seu desenvolvimento da linguagem. O primeiro marco é ali desses primeiros mesezinhos de vida, de 0 a 2 meses. Primeira coisa, esse bebê de 0 a 2 meses tem um ouvido muito sensível para captar os sons da fala, a melodia, o ritmo, a entonação. E esse bebezinho já ouviu uma língua ou algumas línguas quando estava dentro do ventre. Então, quando esse bebezinho nasce, ele já vai estar nesses 2 primeiros de vida, já vai ter uma preferência para o idioma materno. Também, obviamente, essa criança, como passou a maior parte do tempo com a mãe, vai ter uma preferência pela voz da mãe, mas essa criança já vai reconhecer a voz da mãe, já vai reconhecer o idioma que ela ouviu ou os idiomas que ela ouviu no ventre e vai ter preferência para esses sons desse idioma. É muito interessante você perceber isso, não é? Cara, se eu já começo a falar um idioma diferente para minha criança ali no ventre, ela já vai nascer captando esse idioma como se ele fosse materno e já vai ter preferência para esse idioma. Então não precisa esperar a criança nascer. Pode começar e deve começar, se puder, no ventre. Também é um período que a criança chora muito, faz muito aquele som de arrulho, né? Que é um som bem vocálico aqui, faz muito aquele sonzinho de beijo, né? Ai, é tão bonitinho de ver. É o período também que a criança normalmente sorri pela primeira vez. Então aí, tá? De 0 a 2 meses é um período bem crítico. É um período que é muito curtinho, mas acontece muita coisa nesse período. Daí, de 2 a 5 meses, a criança começa a categorizar um pouco mais os sons da fala que ela está escutando. E aí ela começa a reconhecer também algumas sílabas e algumas mudanças de entonação no idioma. Cada idioma tem uma entonação característica, né? E então, se ela está ouvindo o português, ela vai estar começando a se especializar em reconhecer essas mudanças desse português específico. Se ela está fazendo português e inglês, ela vai se especializar em reconhecer esses sons da entonação do português e do inglês e assim por diante. Ela também produz mais esses sons arrulhantes, né? E sons vocálicos. Tem a preferência com a vocal U, mas nas vogais, porque é uma vogal mais fácil, mas as vogais em si é o que ela consegue produzir. Ela ainda não consegue produzir consoantes. Também é nesse período que vem a primeira gargalhada, que normalmente é resposta a alguma coisa, algum estímulo que ela recebe. Vem alguém e mexe na mão dela, um cachorrinho vem e lambe a mão dela e a criança dá uma gargalhada. É mais ou menos nessa época que acontece isso. O próximo marco é de 5 a 8 meses. E aí, nesse período, os bebês já conseguem categorizar um pouco melhor as vogais do idioma. E nesse momento eles também começam a explorar um pouquinho as consoantes, porque nessa idade a musculatura dos lábios, da língua e tudo já está um pouquinho mais desenvolvida, depois de ter mamado muito, né? Depois de tanta mamação aqui já deu uma fortalecida, então eles começam a conseguir produzir ba, pa, pa, ma, na, esses sonzinhos de consoantes, com a preferência de B, P, M, N.
sabendo que mudam, claro, de uma criança para outra, mas tem a preferência por isso. Também é nesse período, quando eles começam a conseguir produzir consoantes, que eles começam a ter os primeiros balbucios, que juntam uma vogal com consoante, as suas primeiras sílabazinhas, né? Que soam mais ou menos assim. Ba, 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 da, 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 da. Essa repetição dessas sílabas. E essa primeira exploração com as consoantes junto com as vogais. É também nessa fase que a criança consegue se virar e olhar para você e te atender quando você chama. Principalmente quando você chama ela pelo nome. Ela começa a desenvolver esse reconhecimento. E também essa habilidade de saber de onde que está vindo o som. É um desenvolvimento ainda maior, auditivo e espacial. A gente tem uma atividade de uma musiquinha chamada My Little Bird, que você pode assistir, que está no nosso canal e também está na nossa cartilha de atividades, que tem uma atividade específica que te ensina como você estimular isso. Você pode ir para cantos diferentes da sala e pode fazer um sonzinho ou chamar o nome da criança e começar a estimular para a criança olhar e procurar de onde está vindo esse som. Entre os 8 e os 12 meses, a criança já começa a fazer mais conexão entre os sons da linguagem e os objetos e as pessoas que estão em volta dela. É uma fase também que ela começa a explorar mais e imitar mais os sons que ela escuta. E também ela continua nesse processo, ela aprimora ainda mais o processo de balbuciar, né? O da, 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 da. Nesse momento, a sua produção sonora já está bem especializada na entonação da sua língua materna ou das suas línguas maternas. E se você já começou a introduzir outra língua, nesse ponto, a criança vai conseguir produzir todos esses sons desses idiomas no seu balbucio, nas suas produções sonoras. O cérebrozinho dela já vai ter trabalhado, já vai ter conseguido assimilar todos esses idiomas, porque é um cérebro muito potente. É muito fantástico ver o que um cérebro dessa idade já consegue fazer. E aí, a capacidade que a criança adquire nesse período de começar a associar palavras com objetos, com pessoas, os sons, ela começa a fazer essa conexão, é o que vai aos poucos induzir as primeiras palavras, a primeira palavrinha, que normalmente não é nenhuma palavra inteira, é uma sílaba só, ba para bola, ma para mamãe, e aí você sabe que é a primeira palavra porque ela é usada consistentemente para a mesma coisa. Também nessa época de 1 ano, né? E quando a criança já vai chegando no ano, que ela já consegue seguir instruções. Você fala, tá, abre a boquinha e vem cá e coisas assim. Então, se a criança está sendo estimulada linguisticamente, desde o início, o mais cedo possível, ela já vai conseguir seguir essas instruções no português e também no inglês ou qualquer outro idioma que você está ensinando para essa criança. É muito fantástico, né, ver o que o cérebro da criança é capaz de fazer nessa idade. Esse momento ápice é tão importante. A gente precisa tirar vantagem, se a gente pode, para começar a introduzir os idiomas, né, nesse momento. Por quê? A gente já falou isso em outro vídeo. É nesse momento que a criança consegue absorver melhor os detalhes sonoros de um idioma. Os bebês, eles são superiores para reconhecer os sons da fala. Por exemplo, os bebês japoneses conseguem ouvir muito melhor a diferença entre o som do R e do L, quando tem muitos adultos japoneses que têm muita dificuldade de reconhecer a diferença desses dois. Fala fla em vez de fra. Então, mas uma criancinha pequenininha, japonesa, já consegue reproduzir tudo isso. E se ela for estimulada, quando ela for adulta, ela vai conseguir falar naturalmente todos esses outros tipos de sons. É também nessa época que eles conseguem distinguir as mudanças de entonação da linguagem. Cada linguagem
tem uma maneira específica de acentuar as palavras, de dividir o ritmo entre as sílabas, de cantar a melodia das palavras. Até mesmo dentro de uma linguagem específica existem sotaques que têm essas variações, mas as linguagens em si vão ter as suas características. A gente pode pegar como exemplo o mandarim. É um bom exemplo porque é um idioma extremamente fonético, que é muito baseado nas tonalidades. Existem algumas palavras do mandarim, por exemplo, que têm a mesma sílaba, por exemplo, ma, mas que tem uma mudancinha de onde vai. Eu não sei mandarim, mas eu sei que tem uma mudancinha da direção, um vai ma, outro ma, pra baixo e depois pra cima. Eu sei que uma mudancinha pequena que a gente que não fala mandarim, que não aprendeu, às vezes não consegue identificar, muda completamente a palavra. E uma criança consegue identificar isso, um bebezinho consegue identificar essas mudanças com muita facilidade, mas uma pessoa adulta já não vai ter tanta facilidade assim. E, por exemplo, essa ma, ela, se você falar de um jeito, ela pode ser mãe. Se você falar de um outro jeito, ela vai ser cavalo. Então, a gente dá um incentivo aqui pra você, se você quer que a sua criança aprenda mandarim, que comece o mais cedo possível pra ela um dia não chamar a mãe de alguém de cavalo, né? Ou você mesma de cavalo. Mas, assim, de verdade, é um momento que é muito importante. A criança já naturalmente consegue distinguir essas diferenças de entonação, enquanto a gente que é adulto tem que se esforçar muito mais, ou uma criança que é mais velha tem que se esforçar muito mais para conseguir distinguir tudo isso. E agora vem a pergunta, né? Como é que a gente pode aproveitar esse momento crítico do aprendizado para a gente introduzir os idiomas com uma qualidade boa? Como é que a gente consegue estimular isso de uma maneira boa? Então, a primeira coisa é usar atividades que estimulam o desenvolvimento musical. A gente já falou isso num outro vídeo, e que fala de que existem vários estudos científicos que provam que a música tem o poder de estimular e de acelerar o desenvolvimento da linguagem. E não é só cantar já ajuda, mas além disso, ter todo um conjunto de atividades especializadas, que é o que a gente chama de musicalização infantil, que vão estimular o desenvolvimento musical da criança desde o nascimento. Então, o conjunto de tudo isso vai ser um estímulo muito grande para o desenvolvimento da linguagem. Tem várias formas que a música ajuda no desenvolvimento da linguagem. Uma delas é que a música aguça a percepção auditiva. Então, todas essas nuances, como do ma, no mandarim, ou em outras línguas como o inglês, elas aparecem, elas conseguem ser muito mais aguçadas, e a pessoa que é treinada na música consegue distinguir essas diferenças com muito mais facilidade. A música também auxilia muito nas construções gramaticais, na memória, na aquisição do vocabulário, várias outras coisas. Se você quiser saber mais, assiste lá o nosso vídeo. Então é muito importante. Agora, a música é tão importante no desenvolvimento da linguagem que existem casos de pessoas que eram mais velhas e que foram para um outro país ou começaram a aprender um outro idioma mais tarde, mas porque elas tinham um treino musical, elas acabaram tendo muita facilidade. Eu tive um aluno lá nos Estados Unidos, em Maryland, que os pais dele foram morar nos Estados Unidos, ele era brasileiro, eles foram para lá quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos, 10 a 11 anos, ele já era maiorzinho. Ele definitivamente já tinha passado desse ponto ápice do aprendizado. E assim, normalmente, não é sempre, mas normalmente o que acontece é que uma criança que vai nessa idade vai ter um pouco mais de dificuldade para falar a língua e vai ter um pouquinho mais de sotaque. É normal, ela vai aprender. Porque é uma criança, a criança ainda aprende rápido, mas não vai ser tão naturalmente como se ela tivesse ido para lá pequenininha. Mas quando eu fui pra lá, quando eu comecei a dar aula pra ele, eu fiquei prestando atenção no inglês dele e eu pensei, esse menino deve estar aqui desde bebezinho.
E eu fui perguntar pra ele quanto tempo que fazia. Ele falou, não, eu tô aqui faz só 1 ano, 2 anos. E eu fiquei impressionada porque o inglês dele era perfeito. O sotaque dele era impecável. Na verdade, não tinha sotaque de brasileiro. Era como se ele fosse um americano. E aí eu fiquei me perguntando por que será. E aí eu lembrei. Primeiro que eu era professora de música dele. Esse menino estava ali estudando música, mas ele não tinha começado comigo desde pequenininho. Ele já tinha esse estímulo musical e já foi treinado musicalmente em casa. Então, quando esse menino teve uma experiência na qual ele precisou aprender um outro idioma, ele teve muito mais facilidade. Ele teve muito mais essa inteligência para conseguir captar os sons e para conseguir reproduzir, identificar essas nuances e falar uma língua muito bem com a língua do inglês. Então é uma história que serve de exemplo que mesmo passando no momento ápice, se uma pessoa treinada musicalmente, os estudos comprovam que a música ainda assim estimula muito o desenvolvimento da linguagem. Um outro jeito muito legal de estimular esse aprendizado do idioma, desde que a criança é pequenininha, é o baby talk ou parentese. A gente não achou um termo em português para isso, mas é aquele jeitinho exagerado que a gente fala, com a vozinha fina assim, sabe? Não precisa ser tão fina, mas aquela vozinha mais fina, aquele jeitinho assim, cheio de expressão, cheio de repetição, com uma articulação muito boa, falando mais devagar. E isso tudo, esse conjunto de maneiras de falar, meio que hipnotiza a criança. E meio que aguça o sentido auditivo da criança de um jeito muito legal, muito, muito potente. Quando um adulto fala desse jeito com a criança responde e é estimulada. E aí ela sabe que a gente está falando com ela especificamente. Então, sabe, quando a gente vai com aquela vozinha assim, pequenininha, a gente vai falar e repete uma coisa, por exemplo, falando do nariz aqui. Where's my little nose? Where's my cute little nose? Where's my nose? Oh, where is my nose? E fica apontando aqui no nariz, repetindo, where is my nose? Ou então, perguntando pra bebezinho, who's my baby? Are you my baby? My pretty baby. I love you, baby. Fica repetindo, sabe? Com aquela vozinha cheia de expressão, bem articulado. Esse baby talk é muito, muito bom para estimular a criança. Eles amam tanto isso que tem estudos que mostram que tem bebês que preferem os pais falando desse jeitinho, assim, em outra língua, que nem é uma língua materna para eles, do que na própria língua materna. E isso porque a gente já falou que os estudos também mostram que a criança nasce tendo preferência à sua língua materna. Para você ver como é que essa combinação de sons, do jeito que a gente fala, é tão cativante que chega ao ponto dela preferir você falando isso em russo do que na sua própria língua, só porque ela gosta, estimula o ouvidinho dela. E eu acho também que estimula muito porque esse jeitinho de falar é mais rítmico, é mais melódico, ou seja, a gente volta para a coisa anterior, é mais musical. Então a música realmente tem muito, muito poder em estimular o desenvolvimento linguístico da criança. E sabe o que é legal? Você que é pai, você que é mãe, você não precisa ser músico para falar com a sua criança, você não precisa para cantar, para desenvolver, né, esse métodozinho de falar, você não precisa estudar esse método, porque é um método muito intuitivo. A gente intuitivamente já usa mais esse ritmo na voz, a gente intuitivamente já usa mais um jeito mais cantadinho, a gente intuitivamente já usa mais repetição, parece que a gente sabe. Então não precisa ficar se preocupando, ai meu Deus, tá, agora eu vou repetir 3 vezes, agora fica tranquilo porque você já nasceu com essa habilidade de falar com uma criança desse jeito. É um instinto do ser humano. E o importante, quando você tá cantando, fazendo atividades cantando, ou quando você tá falando desse jeitinho, desse baby talk com a sua criança, é que você cria uma interação, você fale, cante, mas aí escuta, vê o jeito que a criança vai responder,
E aí, se a criança faz algum som de balbucio, dá, ou alguma coisa, imita o som que a criança faz, reage ao som da criança, reage à reação da criança. Essa troca é muito importante para o desenvolvimento linguístico dela também. E o melhor de tudo, sabendo de todas essas coisas, é que a gente, além de não precisar ser profissional em nenhuma área, nem de música, nem de linguística, a gente pode fazer isso, todas essas coisas, em casa, de uma maneira muito natural, sem precisar gastar um centavo. É muito importante, claro, entender, né, o processo da aquisição da linguagem da criança, ler, fazer o que você está fazendo, assistir um vídeo para entender os processos, né, as etapas, isso vai ajudar muito. Mas, no final, é uma coisa simples. Você pode fazer sem sair de casa e é só você ter a consciência de que quanto mais cedo você começar a inserir o idioma e da forma mais natural que você fizer, mais fácil vai ser para a criança aprender e vai ser como a criança que a gente falou lá no início, vai ser uma criança que vai parar, não lembro, eu só lembro de falar. Vai ser uma língua materna para sua criança, ou mais uma língua materna que a sua criança vai ter. É uma base que a gente está lançando quando a gente começa cedo, vai ser uma base muito sólida que vai colher muitos frutos no futuro. Vale muito a pena. Eu conheço uma pessoa que, quando era pequenininha, tinha uma babá que falava espanhol com ele. Ele é um menino americano, falava espanhol com ele, então ele teve essa babá por um tempo, nos seus primeiros anos de vida. Depois ela foi embora, ele nunca mais viu e também não recebeu mais esse estímulo, não continuou falando espanhol. Então, esqueceu muita coisa. Mas depois de mais velho, ele teve a oportunidade de retomar. E ele teve tanta facilidade para aprender o espanhol. Por quê? Porque a base já tinha sido lançada. Então, só de você aproveitar os primeiros estágios da sua criança e começar a introduzir um idioma, você já está lançando essa base. Se a criança vai continuar ou não depois de uma certa idade vai ser a escolha dela, mas ela já vai ter recebido isso e nunca mais a vida dela vai ser da mesma maneira, porque ela já vai ter essa facilidade naturalmente. O inglês ou a outra língua que você introduziu já vai ser como uma língua materna para ela. Então vale muito a pena fazer isso. E aí, você curtiu o vídeo? Se você gostou, se ele foi de valor para você, mostra pra gente isso dando um like aqui, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para você receber notificação toda vez que a gente lançar um conteúdo novo. E se esse conteúdo tá sendo de muito valor para você, não guarda só para você essa informação. Compartilha, porque você vai estar ajudando o nosso canal, mas você também vai estar ajudando muita gente a ter essa oportunidade também de ensinar inglês para as crianças delas, para os bebês delas. Também segue a gente no nosso Instagram, o link está aqui na nossa descrição. E o mais importante, não perde a oportunidade de baixar a nossa cartilha de atividades. Lembra que ela é de graça. E, além disso, é uma cartilha que vai te dar várias dicas de como começar agora a introduzir o inglês para sua criança de 0 a 5 anos. Muito obrigada por assistir e até a próxima.